dizer, Satanás, escuta o que eu estou te falando. Amém. Você viu que nós não estamos com brincadeira. Amém. Eu arranco você deste território. Amém. Eu arranco você deste território. Amém. Em nome do Arranco Senhor você Jesus. deste território. Amém. Este território não lhe pertence. É de Saia deste lugar. Saia deste em lugar. nome de Saia Jesus. deste lugar. Saia em Eu nome de amarro a Jesus. corrente e Amém. destruo toda a sua força. Amém. Em nome de Em nome Jesus. do Senhor Aqui Jesus. você não desce mais. Aqui eu ordeno no nome de Jesus. Você não desce mais. Amém. Em nome de Jesus Em nome Cristo. do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir. Vamos abrir em Provérbios, número 24. Eu gosto muito do livro de Provérbios porque, além de ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi escrito por um dos homens mais sábios da face da terra, que Deus colocou essa sabedoria nele. Então a gente tem muito que aprender. Eu, quando leio o livro de Provérbios, eu sempre tomo para a minha vida os ensinamentos, né? Então nós vamos ler o livro de Provérbios 24, nós vamos poder discutir aqui. Eu acho que todo mundo tem muito o que falar sobre isso. É o 24? Não. Na verdade, não é o 24. É o 16. É o 16, desculpe. Vamos ler? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradáveis ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio apazigua. O semblante alegre do rei significa a vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a queda, a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente,
e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca isso incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Amém? Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu entrego esta palavra, a palavra do Senhor, para as nossas vidas, palavras de sabedoria, palavras inspiradas pelo Teu Espírito, palavras, meu Deus amados, que são exemplos para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, porque tudo que o Senhor fez, Tu deixou escrito aqui, para que nós seguíssemos o exemplo. Nós Te louvamos por essa palavra, Pai, porque é agradável aos nossos olhos. Queremos não só compreendê-la, mas queremos, Senhor, fazer tudo o que está escrito aqui, Pai, porque isso foi feito para o nosso bem, isso foi determinado para o nosso bem, para que tenhamos uma vida feliz, uma vida agradável, uma vida próspera, conforme a Tua palavra. Senhor, não queremos, Senhor, nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração nesta noite. Pai, acorrentamos toda oposição de Satanás. Declaramos, Senhor, que quem fala aqui é o Senhor. Não são homens, Pai, mas é o Senhor que fala conosco. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Queremos a Tua bênção. Prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, Senhor, para focarmos em Ti e na Tua palavra. Senhor, nós acorrentamos todo o cansaço, todo o sono, todo o enfado. Declaramos o Teu vigor nesta noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Desde o Éden, Adão quis o quê? Adão quis seguir os seus próprios caminhos, quis decidir a sua vida. Ele optou por fazer aquilo que ele queria, né? Então nós temos o ser humano, na verdade, ele conduz a sua vida dessa forma. Mas a Bíblia está escrito aqui, no Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós, como cristãos, deveríamos buscar a resposta certa das mãos e da boca do Senhor. Mas será que tudo que acontece na nossa vida, nós depositamos e nós queremos saber a resposta certa do Senhor? Eu também, eu pautei isso na minha vida desde quando eu era adolescente. Eu coloquei, porque isso é uma posição. Porque muitas coisas na nossa vida, elas se apresentam, elas vão se apresentando. Conforme nós vamos vivendo, elas vão chegando. Seja no relacionamento, com pessoas, com marido, com namorado, com situações, né, de trabalho, situações em que você tem que se posicionar. E muitas coisas, às vezes, muito interessantes, aos olhos humanos, muito interessantes. Né? Coisas que o mundo oferece. Eu vejo os adolescentes de hoje, eu estava conversando com a Daila essa semana, e a mesma preocupação que eu tenho com os adolescentes, ela também tem. Né? Eu vejo assim,
o que é oferecido para eles hoje, o tempo inteiro, da forma mais escancarada que é possível. Agora, eu desde cedo, eu tomei uma posição, por isso que eu falo, isso é uma posição. A gente pode tomar a posição de Adão, de querer viver a nossa vida independente de Deus. E em Jesus Cristo nós podemos tomar a posição de vivermos a nossa vida dependentes dia a dia, a cada segundo, a cada momento do Senhor. Decidindo, embora pareça maravilhoso, embora pareça grandioso, embora às vezes pareça uma proposta irrecusável, mas será que essa proposta irrecusável, será que esse algo maravilhoso que está se apresentando na minha vida, será que é isso que Deus tem para mim? A gente tem que ter essa preocupação de saber o que Deus tem para nós. Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem segue aquilo que ele está vendo. Nós esquecemos o passado, vivemos o presente, não nos preocupamos com o futuro e deixamos a nossa vida ser levada de acordo com aquilo que apresenta. Mas o que Salomão está dizendo aqui é exatamente o contrário. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Só que existe um problema aqui, igreja. Se eu estou andando no caminho, eu perguntei para Deus, e eu na minha vida quiser pegar um atalho, eu vou pegar esse atalho, porque eu tenho livre-arbítrio. E Deus não vai me impedir de pegar esse atalho. Por isso, eu já ouvi até gente falar assim, nossa, eu estou com isso daqui, isso é muito bom. Eu nem vou perguntar para Deus, porque vai que Deus fale que não é. Então, eu não pergunto para não saber, porque isso eu quero muito. Então, eu não vou perguntar para Deus. Muita gente acha assim, inclusive cristãos. Mas, cristão, não sei. Aí cada um. Mas assim, o que a gente precisa ter na mente é isso. Tudo que Deus preparou para nós é bom. É agradável. É perfeito. Se você crê nisso, que tudo que Deus preparar na sua vida é bom, agradável e perfeito, segundo a vontade dele, então, você não vai, se você tiver essa confiança, essa crença, você não vai, que nem Adão, andar conforme, dançar conforme a música. Não. Antes de fazer qualquer coisa, você vai perguntar para o Senhor. Embora pareça maravilhoso, você vai perguntar para o Senhor. Porque quando nós pegamos atalho, lá na frente, a gente vai se deparar com algo que não é bom, com algo que não é agradável e com algo que não é perfeito. Então, a palavra de Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, pergunte para Deus, seja o que for que aparecer na sua vida, pergunte para o Senhor. É o Senhor que está colocando na minha vida? É o diabo que está colocando na minha vida? É o mundo que está colocando na minha vida? Senhor, tome uma posição. Eu só quero aquilo que o Senhor colocar na minha vida. Eu me lembro que eu era adolescente e a minha vontade mesmo era assim, era passar 6 meses num país, 6 meses no outro, 6 meses no outro, 6 meses no outro. Era fazer assim uns 2 anos só. Aí eu me lembro que eu tinha isso no meu coração, que eu ia fazer isso. Era um plano que eu tinha. E aí, e se fosse pela minha mãe, ela estava doida para mandar, para se ver livre de mim. É uma brincadeira. Mas aí uma mulher de Deus foi orar por mim, não sabia de nada. Aí ela falou assim, Deus falando por intermédio dela, né? E Deus falava assim, tem gente que fala assim, eu vou para aquele país. Eu vou para aquele outro país. Eu vou para aquele outro país. Mas essa não é a minha vontade. Então, muitas vezes a gente traça planos, igreja, mas a vontade tem que vir do Senhor. Às vezes parece tão legal, tão bom, vai fazer tão bem.
Mas Deus tem outros planos para a sua vida. E para Ele cumprir os planos que Ele tem na sua vida, você vai ter que seguir a cartilha dele. Para chegar no caminho que Ele quer. Amém? Aí aqui. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Você só vai fazer isso se você confiar plenamente de que o que Deus fizer na sua vida é o melhor. Ah, Ele tirou uma pessoa da sua vida que você amava muito. Se Ele tirou, foi o melhor. Ah, Ele te mudou de trabalho. Se Ele mudou, foi o melhor. Ah, Ele colocou, se Deus permitiu, é bom. Essa semana eu estava falando com a minha filha, eu falei, olha, todas as situações que aconteceram de bom e de ruim na minha vida, eu sempre tirei o melhor. Eu sempre tirei aquilo que Deus estava querendo me mostrar com aquela situação. Muitas coisas que a gente vive não são só boas, né? Às vezes a gente passa por uns percalços, por uns problemas que a gente tem que resolver. Mas, em vez da gente ficar olhando para metade do copo, que a gente não conseguiu, que a gente não conquistou, que Deus não deu, que não aconteceu, a gente tem que centralizar e focar na metade do copo, do que Deus já fez, do que Deus já realizou, do que Deus vai realizar, daquilo que já aconteceu. O problema é que o ser humano sempre foca no quê? Na metade do copo que não aconteceu, na metade do copo vazio. Mas a gente tem que focar naquilo que Deus já nos deu. Amém? Estão com sono? Sacode aí, para não ficar com sono. E quarta-feira eu sei que é jogo duro. Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. O arrogante é aquele que não reconhece erro. O arrogante é aquele que, quando chamado a atenção, ele se rebela. O arrogante é aquele que acha que pelo seu próprio esforço ele consegue. Ah, porque eu estudei muito, então eu tenho um trabalho maravilhoso. Ah, porque eu sou muito inteligente, eu estou numa posição grandiosa. O arrogante não ouve conselhos, se acha perfeito, exatamente. Oi? Se acha acima de Deus. O arrogante tem o biótipo de Satanás, né? Que eu tomo como exemplo sempre o diabo. O diabo era diretor dos louvores do céu, querubim ungido, ele andava em pedras preciosas, ele era uma autoridade ali no céu, ele era lindo, né? Então ele tinha todas ele tinha todas as vantagens e todas as benevolências ali, num lugar onde não existia pecado. Mas a Bíblia diz que até que se achou iniquidade nele. Era um lugar maravilhoso, um lugar que não tinha pecado, um lugar onde ele reinava, um lugar onde ele conduzia. Você imagina conduzir, meu Deus do céu, os louvores no trono de Deus. Acho que eu desmaiava, caía dura. Até que se achou iniquidade nele. Subiu para a cabeça, né? Eu sou bom, eu tenho, eu posso ser maior que Deus, eu sou igual a Deus, eu posso não só ser igual a Deus, como eu posso passar Deus. E o que é mais impressionante que eu acho, igreja, ele levou 1/3 do céu. Anjos que também eram perfeitos, que eram puros, que não se achava iniquidade neles. Ele levou 30% do céu ali. Então, a gente precisa, nesse exemplo, ficar
bem atento, porque a pessoa arrogante é uma pessoa que normalmente se acha. E a gente tem que ficar atento a isso, porque você vê, não tinha iniquidade no céu. O que uma conversa pode te desvirtuar, o que uma palavra, uma dúvida colocada na tua cabeça, às vezes pode migrar, pode florescer, pode transformar, pode dividir, pode causar tanto dano, tanto problema, né? Eu vejo lá no Porto, tem uns professores que são ateus, né? E graças a Deus, lá também tem alunos que são cristãos. Então, tem professores ateus e tem alunos que são cristãos. Então, a Rafaela estava me contando, que não é da sala dela, mas o professor começou a falar de Deus e falar que não existia, e que isso, que aquilo outro. Aí o aluninho levantou, aí ele falou assim: professor, eu sou cristão, eu quero direito de resposta. Aí o professor falou: então tá bom, na aula que vem você tem o seu direito de resposta. Aí disse que ele levou a biblinha dele debaixo do braço, abriu a Bíblia e discorreu sobre a Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Ainda bem. Que nem aquele filme que a gente assistiu. Discorreu de A a Z e o professor foi lá e pediu desculpas para ele, né? Então, o que Deus exige de nós? Posição, igreja, posição. A gente não pode estar nunca em cima do muro. A gente não pode nunca estar em cima do muro. Cristão tem que ter posição. Posição para reconhecer o erro, posição para ter humildade, posição para não ser arrogante, posição para todas essas coisas. Porque senão recai no mesmo pecado de Satanás. E aí, um abraço. Então, vamos lá. Uma algema. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura. Tô lendo do 14. Ai, desculpa. É verdade. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. É o que eu sempre falo, né? Essa coisa de olhar o que Deus já deu. O pouco com Deus é muito. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, a pessoa, porque eu vou estudar muito, vou ser bem-sucedido. Eu falei, tem muita gente que estuda muito e não é bem-sucedido. Porque é a bênção do Senhor que faz prosperar. Se você estudar muito e tiver a bênção do Senhor, aí você vai ser bem-sucedido. Se você não tiver a bênção do Senhor, você pode estudar muito, você pode plantar bananeira, você pode fazer o que quiser, não vai. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa a vida, e a sua benevolência é como nuvem que traz chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro.
Deus nos deu uma consciência. E Deus fez habitar em nós o Espírito Santo de Deus. Então, nós sabemos exatamente quando nós fazemos uma coisa errada. Porque ali a consciência te lembra e o Espírito Santo de Deus fala, você fez errado. Então, nós temos duas posições a seguir. Ou a gente conserta, ou a gente procura consertar o erro, ou a gente permanece no erro e sofre as consequências do erro. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, que quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Pessoa sábia é aquela pessoa ligeira, é aquela pessoa que Deus fala com ela e ela não hesita em fazer. Ela vai e faz. Ela não hesita em consertar. Ela vai e conserta. Ela põe o orgulho lá na caixinha. Ela traz a humildade. Ela traz a paciência. Ela traz a misericórdia. Ela traz o amor. Ela traz o perdão. Isso é trazer a sabedoria de Deus. E mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Gente, uma pessoa prudente é uma pessoa de bom senso. Não é porque nós somos cristãos e porque nós temos fé que nós devemos... tinha gente aqui que punha dinheiro no dízimo já para esperar ganhar aquele dinheiro, como se Deus se vendesse a isso. Então eu vou pôr um cheque de 100 mil, porque aí Deus vai me dar 1 milhão. Deus não se vende. Eu já vi isso, gente fazer isso. Então, Deus não se vende. Deus nos dá prudente. É aquela pessoa de bom senso. É aquela pessoa que tem o senso além de todas as coisas. Prudente é aquele que, porque Deus me guarda, eu vou pular do 13º andar? Não, porque a palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Prudente é aquele que ganha R$1.000 de salário e gasta 5.000? Não é prudente. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, que era um homem sábio, que era um homem temente, que era um homem instruído nas escrituras, que era um homem respeitado pelos homens, que era um homem que tinha um ministério de Deus. Ele falava, eu faço as minhas tendas, era tendas, né? As minhas tendas para não ser pesado a ninguém. Então, igreja, a gente tem que ter isso na cabeça, que nós temos consciência, que nós temos o Espírito Santo de Deus e que nós temos a prudência e que nós devemos ter a sabedoria e a prudência. A pessoa prudente é aquela que glorifica a Deus com a sua vida. É aquela que não vai dar um passo maior do que as suas pernas. É aquela que não vai colocar a sua família em perigo. É aquela que não vai se colocar numa situação de constrangimento, porque ela agiu com prudência. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não é porque nós somos pessoas de fé que nós devemos ultrapassar aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Porque é com as nossas vidas que a gente honra a Deus. Né? Vamos passando. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína. Pessoa soberba, uma hora ela cai. Uma hora ela é desmascarada. Uma hora... Tem gente, você vê, um caso recente, né? Esse Ike Batista. Foi considerado o cara mais rico do Brasil. Da noite para o dia, ele perdeu tudo.
Da noite para o dia ele perdeu tudo. Riqueza não quer dizer nada. Da noite para o dia o cara ficou pobre. Então aí fizeram arresto de bens até na casa de ex-mulher, até na casa de parente. Pois é, ainda existe essa possibilidade, né? E a altivez do espírito, a queda. Eu gosto muito quando o rei Davi falava assim, ai, Senhor, olha, eu nunca procurei coisas maravilhosas demais para mim. Sabe, prudência é isso, sabedoria é isso. Você esperar, Deus dá para você. Espera Deus te dar, espera Deus fazer na sua vida. Ele vai colocar aquilo que Ele tiver que colocar na tua vida. Então, não deseje coisas maravilhosas demais. Tem gente que tem tanta ambição. Tem gente que você fala com a pessoa fala assim, mas eu já comprei isso, eu quero mais isso. Você fala, poxa, mas você já tem tanto, para com isso. Não, mas eu... Porque ambição de ter, ambição de ser, ambição de fazer. Espera em Deus. Davi, o rei Davi, poxa vida, Deus escolheu ele. Ele era tão insignificante para a família dele, Davi, mas não era para Deus, né? Que Samuel estava lá para ungir, para ver quem é que ia ungir o rei no lugar de Saul. E o tadinho de Davi estava onde, gente? Estava lá nas ovelhas. Para a família dele, ele era o caçulinha, larga o caçula para lá, o crianção, o imaturo. Deixa ele lá, cuidando das ovelhas. Não, bom é esse aqui, que é guerreiro, né? Forte, maravilhoso. O próprio Samuel, né? Foi passando por entre os irmãos, cuja aparência era de fortaleza. Era uma aparência de rei, né? Bonitos, vistosos, grandes, guerreiros, como um rei deveria ser. E o coitadinho de Davi, para a família dele não era nada, porque estava lá, não tinha nem sido chamado. Mas Deus não vê, graças a Deus que Deus não vê como a gente vê, né? A gente julga a aparência das pessoas, né? A gente julga... esse serve, esse não serve. Quem somos nós para dizer quem serve ou quem não serve? Passaram todos aqueles que aos olhos de Samuel serviriam para ser rei no lugar de Saul. E Deus disse, Samuel, você não sabe de nada. Eu não vejo como você vê. Eu não vejo aparência, eu vejo o interior. E aí... manda chamar Davi. Aí ungiu o rei Davi, né? Eu me lembro que meus filhos eram pequenos. E uma vez tinha mudado a classe lá. Aí uma amiguinha da Rafa chegou e falou assim, tia, eu não vou fazer aula com essas meninas. Aí eu lembro que... Aí a Rafa olhou assim para mim, né? E a menina lá toda revoltosa. Eu falei, meu Deus, só falta contagiar. Aí eu falei, mas por que você não vai fazer aula com essas meninas? Não vou fazer aula. Olha a cara delas. Parece um bando de frescas. Olha lá. Eu falei, mas você já fez aula com elas? Não fiz aula com elas. Então eu falei, então você só vai poder saber se elas são frescas ou se elas são isso tudo que você está me falando a hora que você fizer essa aula. Olha, foi difícil convencer a menina. E faz, e não faz, e faz, e não faz, e faz, e não faz. E a Rafa ali, né? Tipo, se ela não for fazer, eu também não vou. E eu lá, convence, não convence. Pronto, fizeram a aula. Adoraram as meninas. Acharam as meninas a coisa mais legal dessa face da terra. Por quê? Porque o ser humano julga pelo olhar. Ele olha para a cara da pessoa e ele já diz, é fresco, é chato, é arrogante, é metido, mas não parou para conversar, não parou para conhecer, não parou para ter intimidade. E eu dou graças a Deus que Deus não nos escolhe pela nossa aparência, mas Deus olha o nosso interior, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso coração, a nossa vida, a nossa disposição.
em estar louvando, em estar adorando ao Senhor. Graças a Deus por isso. Porque já pensou se Deus nos escolhesse como nós olhamos as pessoas? Deus não nos escolheria, com certeza. Porque nós não somos perfeitos, nenhum de nós somos perfeitos. Em Cristo Jesus, nós buscamos a santidade, nós buscamos a perfeição, e até o dia que Ele vier nos buscar, que Ele vier nos levar, nós estaremos dia a dia aprendendo, dia a dia galgando mais um passinho, dia a dia crescendo mais um passinho, dia a dia aprendendo mais um passinho, porque nada foi feito de pronto. Porque se fosse feito de pronto, Jesus não precisaria ter vindo, ter morrido, ter ressuscitado, ter sido assunto aos céus e ter mandado o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se Deus fez tudo isso, é porque nós estamos longe, muito longe, de chegar àquilo que Ele gostaria de fato. Mas é a nossa posição, a nossa vontade, a nossa dedicação de chegar e andar e ir. E eu sempre falo, dê uma chance para o seu irmão. Aquele irmão que você olha e fala, ai, esse daí acho que não, meu Deus do céu, não. Tem uma cara de metido, tem uma cara de arrogante, tem uma cara de pessoa que se acha. Dê uma chance para ele. Converse com ele, conheça mais ele. Às vezes aquele ranço que você tem ali escondido, lá no fundo do seu coração, vai cair. Porque você vai ver que você está olhando com um olhar humano. Mas quando você começar a olhar com um olhar divino, com o olhar de Deus, com o olhar do Senhor, você vai ver que aquele irmão tem muito a te oferecer, tem muito a te dar. Tem muito a te colocar. E nunca diga assim, esse não serve. Esse não serve, porque os pais de Davi achavam que ele não servia. E ele foi um grande homem de Deus, com todas as imperfeições dele, com todas as quedas e levantadas dele. Ele até hoje é lembrado em Israel como o grande rei Davi, servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Amém? Então vamos nos dar uma chance. Não olhe para o seu irmão com crítica. Não olhe para o seu irmão com aquele olhar de, esse não serve. Não, porque esse não serve. Se Deus usou o rei Neco do Egito e chamou ele de servo, usou Nabucodonosor, rei da Babilônia, e chamou meu servo. Se usou o rei Ciro da Pérsia e chamou meu servo, quem somos nós para dizer quem é servo ou quem deixa de ser? A pessoa vai prestar contas dos atos dela lá em cima com Deus. Se foi servo ou se não foi, problema de Deus com a pessoa. Mas nós jamais vamos poder falar isso. Sabe por quê? Porque se Deus resolve que aquele vai ser servo, se Deus resolve que aquele vai ser servo para um determinado fim, a gente vai estar indo contra Deus. Então, vamos nos dar essa chance. Eu falo isso para os meus filhos, né? Quando eles, eu sempre falo assim, olha, antes de você achar que vai lá e bate um papo, vai lá e conhece. Porque sem conhecer, não dá para achar, não dá para saber. Né? Você vai só julgar. E aí julgar, às vezes você perde uma pessoa maravilhosa do seu lado, porque você colocou na cabeça que aquele ali não serve. Poxa, mas aquele ali para Deus pode servir. Eu me lembro que, eu estava contando que quando, imagina, eu tinha acho que 16 anos, eu tocava guitarra no louvor, só tinha mulher no louvor, era o campo da Luluzinha, era o louvor naquela época, só tinha mulher, não tinha um homem.
Eu tocava guitarra, não tinha ninguém, era uma benção, era só mulher. Era o reino das mulheres. Não, mas teve uma época que era só mulher, né? Era eu, a Neide, um monte de gente. Aí chegou uma mulher, uma profeta de Deus, e falou assim para mim: olha, eu estou vendo você tocando piano. Aí eu, ai meu Deus do céu, além de profetada, ainda é doida, porque eu estou tocando guitarra. Nunca pensei, desse jeito, gente, por isso que eu falo para vocês. A gente peca porque nós gostamos de pecar, é verdade. Aí eu falei, aí ela, eu estou vendo você tocando piano e do seu lado tem um homem moreno que vai ser seu marido. Aí eu falei, mas a mulher é doida mesmo. Primeiro que eu queria loiro de olho azul. E depois, nada contra, viu? Primeiro que eu queria loira de olho azul. Não, mas o João não é loiro, o João é moreno do olho azul. Não vem confundir as bolas, não. Aí eu queria loira de olho azul. Depois o que aconteceu? Eu tocava guitarra, já era na época, tocar guitarra já era na época. Não queria tocar nada, já me colocaram para tocar guitarra, tudo bem. Só que eu era assim super tímida, né? Então ficar na frente da igreja era um fardo para mim, né? Era um fardo ficar na frente da igreja, dirigindo qualquer coisa. Porque eu era muito introvertida, tímida, né? Aí a mulher vem, além da guitarra que já já era ela falando que eu ia tocar piano. Eu queria um loiro de olho azul, era um moreno. Eu falei, não, tá tudo errado. Que mulher doida, que profetada mais do além é essa? Onde já se viu? A mulher vem aqui e ainda me dá uma profetada dessa. E eu falei, não me conformei com aquela profetada. Aí, com aquela profecia. Na época, eu achava que era profetada. Aí eu esqueci. 8 anos depois, entra o pastor Hélio na igreja. Aí do último banco, vem para o primeiro banco, ao longo de meses, veio andando devagarzinho. Aí do primeiro banco foi para o louvor. Aí do louvor a gente começou a namorar. Aí tinha um pianista. Aí tinha um pianista, o pianista mudou para o interior, casou. Foi bastante tempo, foi indo. Né? E eu varreu da minha mente aquela profecia, porque na época eu achei que era profetada. E aí o que aconteceu? Comecei a tocar piano. O pastor Hélio começou realmente a cantar no louvor. Um belo dia a gente começou a namorar. E um belo dia a gente casou. Ótimo. Aí no dia do casamento, a minha mãe lembrou dessa profecia e falou para mim: você peça perdão a Deus, porque a profecia da profeta que você achou que era profetada, está hoje se cumprindo aqui, neste lugar. Aí eu lembrei, porque eu tinha esquecido, eu achei que era tão profetada que varreu da minha mente. Eu nunca mais lembrei dessa profecia. Aí eu lembrei, eu falei, Senhor, me perdoa, porque realmente se cumpriu anos depois, 7, 8, 10 anos depois. Porque a gente vê o presente, Deus vê o futuro. Por isso que ele diz que a resposta certa vem dele, porque quando você dedica a sua vida e quando você coloca a sua vida nas mãos dele, ele encaminha as coisas como elas devem acontecer na sua vida. De forma que elas acontecem, sem você nem ao menos perceber. Por isso, igreja, a gente não pode julgar. Não podemos julgar.
Porque Deus estava usando uma serva que para mim não dei importância ali. Mas ela era serva de Deus. Tanto é que a profecia se cumpriu. Profecia é aquela que se cumpre. Né? Então, vamos ficar atento a isso. Às vezes você julga um rei Nabucodonosor, mas Deus está chamando ele de servo. E aí, hein? Você dizer que ele não serve, e Deus fala, não, ele serve, porque eu tô usando para um fim. E serve para um fim, né? E quando a pessoa está muito arrogante demais, se achando, Deus mesmo dá um jeito de pôr ela ali no pó. Quantas pessoas vão para o pó, amargam dias terríveis, porque precisam se reencontrar, precisam voltar para Deus, né? Porque a Bíblia não diz que Deus disciplina quem ama, só que o ser humano só quer as bênçãos. Nós só queremos as bênçãos. Ah, Senhor, o Senhor vai me dar uma bênção. Ai, que maravilha, que ótimo. Agora, quando Deus te disciplina, te põe ali no pó, para você aprender quem é Deus, aí muitos se revoltam, né? Muitos se desviam, muitos saem da igreja. Mas Deus é Deus. E Ele disciplina quem Ele ama, e Ele disciplina quem Ele quer. Nada vou eu poder fazer, nada a pastora Edê vai poder fazer, a Tuca, a Darlene, a Daila. Ninguém aqui vai poder fazer nada. Quando Deus quer disciplinar um, Ele disciplina. Porque sabe por que Ele disciplina? Porque Ele disciplina para a eternidade. Ele não disciplina para cá. Porque tudo que Deus faz, não é pensando aqui nessa vida. Você acha que Deus faz para a gente tudo pensando nessa vida aqui? Não, o que Deus faz para nós é pensando na nossa eternidade com Ele lá. Nos preparando para uma coisa muito maior, que é estar com Cristo na eternidade. Né? Por isso que a gente tem que ficar bem esperto. Viu? Aí, ó, já mudou de novo, tá vendo? O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que está falando aqui, igreja? O caminho dos retos é desviar-se do mal. Está dizendo que é procurar o mal, que é andar com gente que vai te desviar, quer te colocar em situações que vão fazer você cair. Não, o caminho dos retos. Então, o que Salomão está falando aqui, em outras palavras? Foge do mal. Foge de quem vai te derrubar. Foge da situação que vai te colocar fora dos caminhos de Deus. Foge disso. Se você é reto, se você optou pelo caminho reto, foge do mal. Sejam amigos, sejam pessoas, sejam situações, seja suborno, seja coisa mal feita, seja engano, seja mentira. Foge do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Oh, meu Deus, mas eu já li isso. Ó, o que atenta, no 20, o que atenta para o ensino, acho bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Sabe por quê? Porque se você confia, sai uma carga, um fardo dos teus ombros. Porque mesmo numa situação de adversidade, que pode gerar muita ansiedade na sua vida, porque gera, né? Se a gente passa por um problema, uma situação de adversidade, seja com filho, seja financeira, seja... Sim, mas gera porque são pessoas humanas. Mas aí que está o milagre de Deus. Se você deposita isso no Senhor e confia, o fardo que está sobre os seus ombros, você coloca em quem? No Senhor. E aí você pode ser feliz. Por quê? Porque você é aliviado, você vai viver uma vida feliz. Agora, levando fardo e levando carga, sabe, nos ombros, de dia e de noite, não
tem como ser feliz, porque é um tormento. Então, as nossas cargas, a gente tem que deixar no Senhor. Por que ele fala assim? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas quando você é aliviado? Quando você confia. Se você confia que Deus está permitindo, que Deus está no controle, que Ele vai solucionar e que Ele vai fazer alguma coisa, Ele não vai te deixar afundar. Ele não vai deixar de forma alguma seu barco afundar. Esse peso sai dos seus ombros. Essa sobrecarga sai dos seus ombros. Quando você confia um filho para o Senhor e você sabe que apesar dele estar tropeçando, Deus lá na frente vai trazer ele aonde Deus quer que ele esteja, sai um peso dos seus ombros. Quando você entrega a sua família, sua vida sua vida financeira, tudo, e confia, por isso, aí você pode ser feliz. Amém? Melhor é humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com soberbos. O sábio de coração é chamado pó de novo, prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. E o nosso entendimento é o quê, igreja? A palavra de Deus. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Eu estava lendo hoje, eu estava lendo essa semana isso para os meus filhos, porque assim, tudo que eu falo eles vão procurar no Google, para ver se é verdade o que eu falo. Eu falo assim, não sei o que, não sei o que. Então tá bom, aí vão procurar lá no Google. Poxa vida, mas Google não tem cães, não tem, sabe, anos de bagagem. A gente tem, cabelo branco, anos de bagagem. É branquinho, né? Anos de bagagem. Sabemos, vivemos situações que o Google não viveu. Tivemos soluções que não precisamos do Google para solucionar. Agora, é isso. Respeitar as cãs. Respeitar os cabelos brancos, porque cabelo branco é vivência, é anos de vida, de bagagem. Hoje, os jovens de hoje não sabem ouvir conselhos. Isso é do tempo do ronca, isso é do tempo do além. Não, não é do tempo do além. As regras são as mesmas, elas continuam as mesmas e daqui a 2000 anos elas continuarão as mesmas. Elas continuam as mesmas. Os meus filhos falam que eles não falam tempo do ronco, eles falam assim como que fala, da idade da pedra. O do além ou da idade da pedra. Entendeu? Mas aqui, você vê Salomão, que era um homem sábio, estava dizendo, a coroa de honra são as cãs, né? São ali, a vivência, os cabelos brancos, a vivência que a pessoa tem. Quando se acham no caminho da justiça. Quando vivem, são tementes a Deus, vivem nos caminhos de Deus. Além da vivência de ser humano que tem, ainda tem a vivência com Cristo, a vivência diária da palavra de Deus, que isso fala muito, né? Então, coroa de honra, é isso. Eu me sinto honrada pelos meus cabelos brancos. Eu já vou fazer 48, né? Faz tempo. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Amém? Então, alguém quer falar alguma coisa? Você estava falando sobre os jovens, esses negócios. Hoje eu encontrei uma pessoa que
estava fora do Brasil, porque ela foi estudar fora há algum tempo. E, assim, nem estava prestando muita atenção na conversa, porque estava meio tumultuado, mas quando às vezes a gente ora e Deus responde por quem Ele quer. Essa moça é evangélica e ela foi para um outro país com uma outra pessoa evangélica. Então, você estava falando do exemplo de ser, né? De você dar o testemunho. Daí disse que ela chegou lá, ela ficou muito triste, porque, assim, ela ficou muito triste, porque além de estar sem a família, nunca tinha saído assim, sem a família, tudo, né? Então, daí ela muito disse que triste. ela estava bem, assim, triste e tal. É muito triste mesmo. E pegou uma menina que era crente e foi junto, não da igreja dela, mas assim, era crente. Daí disse que a menina pegou e começou a ver a postura dela, né? Ela viu a postura dela e falou: minha filha, você é louca? Porque, tipo assim, a gente tá num país super legal, tá, sabe, tipo, longe de todo mundo, né? Vamos pra balada, vamos beber, vamos fazer, vamos acontecer. Ela olhou assim pra menina e falou: olha, independente de onde eu estou, a minha postura é essa. Eu vou seguir a palavra de Deus, eu não vou amém. mudar a minha postura porque eu estou num outro país, porque estou longe da vida, da igreja, ninguém longe está dos vendo o que eu estou familiares. fazendo. Não, eu não vou fazer isso. Daí disse que a menina ficou incomodadíssima e ficava pegando no pé dela. E ela nem aí, continuou na postura. Daí ela falou assim que de repente, depois acho que de uns 20 dias que ela estava lá, disse que a menina foi para uma igreja, que a menina ia assim quase todo dia na igreja. Voltou outra pessoa. Quer dizer, Amém. a postura dela conseguiu fazer a menina ter uma postura. sendo verdadeiramente Mas é crente. isso que a gente tem que ter postura, porque ou a gente leva ou a gente é levado, não existe meio termo, né? Ou a gente leva a pessoa ou a gente é levado. Então, amém. 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 Vamos orar. Se alguém tenha um problema para apresentar diante de Deus, você pode botar ele agora diante de Deus, dizer é uma enfermidade, seja lá o que for, você vai ficar sem essa coisa. Você está apresentando a Deus e Deus vai segurar. O meu é esse aqui é do Hélio, esse aqui é do outro é do Hélio. Pode. Então vamos lá. Eu prefiro ficar aqui. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, entramos no santo do santo da tua presença, porque nós levamos o sangue da aliança. O sangue, meu Deus, que nos libertou da morte, nos libertou do pecado, nos libertou da enfermidade, nos libertou da miséria, nos libertou de todas as coisas, meu Deus, que estava pesando sobre nós. Hoje nós somos livres, libertos pelo sangue da aliança. Por isso entramos com ousadia para repreender, para amarrar, para quebrar toda situação constrangedora nos nossos lares, nos nossos filhos. Eu sei, Satanás, que é você que está agindo nos lares. Eu sei que é você que está perturbando. Eu sei que é você que faz as pessoas fazerem coisa que eles não querem fazer. Mas eu te dou uma ordem agora no nome de Jesus. Eu te repreendo agora no nome de Jesus. Eu te digo agora, você vai deixar essas pessoas. Você vai deixar essas casas. Você vai deixar agora. Porque eu estou lhe mandando, lhe ordenando que você vai bater em retirada, você vai soltar esses jovens, você vai soltar essas pessoas, você vai soltar agora, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Você não tem deixado essas pessoas se firmarem em Jesus, viver uma vida santa, uma vida perfeita, mas eu digo a você, Satanás, nós temos poder de fechar a porta do inferno. E eu estou lhe dizendo que é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Fechando a porta do inferno contra essas pessoas que você tem atacado em nome de Jesus. Fora. Você tem se levantado com processos, com problemas de todos os lados.
Você tem se levantado com tudo que é da sua cabeça que não presta. Mas eu te paraliso agora no nome de Jesus. Toda divisão nos lares, toda contenda, toda intriga, toda perturbação, toda divisão, eu paraliso agora em nome de Jesus. Sai agora, diabo. Agora eu estou lhe dizendo, saia em nome de Jesus. Leva tudo que é teu, essa contenda, essa intriga. E agora eu quero te dizer, essa miséria não nos pertence. Olha, não importa que o Brasil tenha falido, nós nunca faliremos. Nós queremos te dizer, pega essa tua miséria e bate em retirada. Sai agora em nome de Jesus. 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 Você vai sair em nome de Jesus. Você vai sair agora com esse problema de enfermidade. Olha, diabo, nós não temos, a palavra de Deus garante que Jesus levou. Abra o seu ouvido. Abra o seu ouvido. Porque nós vamos repetir. Jesus levou todas as minhas enfermidades, as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Não temos pecado, Jesus levou. Não temos enfermidade, Jesus levou. Não temos miséria, Jesus levou. Ele não mente, diabo. Você vai sair das famílias hoje, porque eu estou exigindo que você saia hoje, em nome de Jesus. Vai saindo agora. Vai saindo agora. Eu não estou lhe pedindo, eu estou lhe ordenando. Abra o seu ouvido. Eu estou lhe ordenando. E você tem que obedecer a uma ordem do povo de Deus. Saia da vida do povo de Deus. Saia agora. Leva a tua bagagem imunda, leva o teu ódio, leva a tua inveja, leva o teu agouro, leva o teu olho gordo, leva a força da mente, leva a força da alma, leva tudo que é teu, toda enfermidade, toda derritimia, toda coisa do inferno. Eu digo, acabou! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu paraliso as suas obras do inferno. Eu paraliso a sua divisão. Eu paraliso a sua contenda, a sua intriga, a sua, seja lá o que for que você está fazendo. Eu paraliso agora. Eu digo para você que você não tem poder sobre o povo de Deus. Esse povo é um povo poderoso. É um povo que abre porta e é um povo que fecha a porta. Em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver uma tendinite, uma bursite, meu Deus, um problema de músculo, um problema de osso, um problema de estômago, de baço, de pâncreas, de rim, de garganta, de laringe, de faringe, de seios da face, me lembra aí, de útero, de intestino, de endométrio, de fígado, de baço, de vesícula, de coluna, de estômago, de garganta, de laringe, de ouvido. Eu ordeno agora. Pai, eu ordeno a cura. A cura não, porque curar o Senhor já fez isso. Eu ordeno a libertação. Eu ordeno que esses sintomas saia. Demônio do câncer saia. Toda coisa do mal saia. Vai saindo agora, demônio da cegueira saia. Demônio da tristeza saia, demônio da depressão saia, demônio do cansado saia, vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora, bate em retirada, vai batendo em retirada, vai batendo em retirada, sai em nome de Jesus. Aonde estiver uma dor, eu ordeno, saia em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, bate em retirada agora, não permito que você fique. Não permito que você fique. Não permito em nome de Jesus que nada fique no povo de Deus. Na garganta, na laringe, na faringe, no ouvido, nos seios da face, no cérebro, no cabelo. Saia em nome de Jesus. Solta os cabelos, solta tudo que é nosso, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero que o Senhor alcance os nossos filhos, alcance nossos netos, alcance tudo que é nosso, meu Deus.
faça uma libertação, porque o exige que Satanás largue tudo que é nosso hoje. Pai, eu vim aqui, ele bem que não queria que eu viesse, ele já sabia que eu ia aprontar. Você vai largar tudo que é nosso, tudo que é nosso, a família principalmente, vai largar hoje, em nome de Jesus. E nós declaramos, meu Deus, a tua libertação, a tua bênção, ordenando, meu Deus, que o teu anjo agora vá correndo, vai levar a acorrentar todos esses demônios que nós amarramos e acorrentamos, para bem longe dos nossos lares, para bem longe dos nossos filhos, dos nossos familiares, para bem longe dos nossos negócios, dos nossos trabalhos. Ó Deus, e vai resolvendo tudo por nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos uma vitória absoluta sobre o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Hoje